Opa, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Enzo Freire Racelli. Eu sou baiano, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama e eu criei o canal do Racelli para a gente falar de futebol, mas principalmente analisar os pós-jogos do Clube de Regatas Vasco da Gama, o maior clube do planeta Terra. E para você que chegou aqui e não me conhece ou não me conhece tanto, deve estar, se perguntando por que baiano e torce pro Vasco, como é que chegou essa paixão, esse amor todo. E eu vou explicar aqui de forma muito breve. Pessoal, antes de eu começar a falar aqui um pouco da minha relação com o Vasco, porque eu sou Vasco da Gama, mesmo sendo baiano, queria te pedir antes desculpa, pois a cadeira vai ficar fazendo um barulhinho, pois o meu microfone vai chegar amanhã, então a partir do próximo vídeo já vai ter uma qualidade de áudio melhor, sem os ruídos externos. O meu, pessoal, foi um caso simples. O meu pai, ele é capixaba, então ele veio de lá do Espírito Santo, o pai dele também era vascaíno, ele puxou ao time do pai, pois o Espírito Santo nunca teve um time dominante, e eu também puxei o time de meu pai. Então eu me tornei vascaíno por conta de meu pai. Porém, a pessoa que eu vi de verdade o que é ser louca pelo Vasco, completamente apaixonada pelo Vasco, assim, de uma forma que me fez ser hoje, assim, meu pai me fez ser Vasco, só que talvez o meu fanatismo, o meu passar do ponto pelo Vasco vem de outra pessoa. Essa outra pessoa não foi um ídolo do Vasco, não foi um jornalista, não foi um comentarista, foi o meu avô, que infelizmente nos deixou há pouco tempo atrás, mas não é um assunto que eu quero me aprofundar, Mas o meu avô, ele é baiano também, porém do interior, e na época dele, você ouvia muito falar dos times do eixo, Rio-São Paulo ali. E ele acabou criando essa paixão pelo Vasco, também vem de família. E o meu avô foi disparado e completamente o cara que eu mais vi ser apaixonado por um clube de futebol. Não só do Vasco, mas por um clube de futebol. E ele era assim, vascaíno, poxa cara, doente mesmo pelo Vasco, apaixonado pelo Vasco. E eu achava isso muito absurdo dele. Então, eu sempre fui Vasco, só que essa questão de me apaixonar, de me ligar muito pelo Vasco, de ficar mal, dormir mal quando o Vasco perde, tudo isso, até perder um jogo de carioca, você fica chateado, fica remoendo, isso daí com certeza foi influência, pois eu cresci ali do lado, morando do lado de meu avô, então frequentei muito a casa dele, então ele só vestia a camisa do Vasco, era todo dia de Vasco, o guarda-roupa dele era só Vasco, então falava muito só de Vasco, então isso daí acabou fazendo me apaixonar muito mais pelo Vasco da Gama. Então, como eu falei, eu morava do lado da casa dele, então praticamente todo dia eu estava lá. E depois que eu comecei a crescer, assim, entrar na fase da adolescência, assim, parte de adulto também, hoje eu tenho 21 anos, era certo chegar na casa dele e ele perguntar: e aí, tem notícia do Vasco? O Vasco contratou alguém? Sobre a política do Vasco, jogadores que estão bem, que estão mal, os próximos jogos do Vasco. Então, essa conexão me fez ter o Vasco como, assim, um dos meus maiores amores assim da vida. Eu sou completamente apaixonado por futebol, só que eu amo muito mais o Vasco do que o futebol. Para mim, por exemplo, não tem comparação entre o Vasco e a seleção brasileira, entre o Vasco ganhar um brasileiro e a seleção ganhar 3 copas. Eu sempre vou priorizar o meu time, o meu clube. E agora, que eu não quero me estender muito, falar um pouco sobre o canal. O canal do Racelli, pessoal, é um projeto de sonho onde eu estou tirando do papel. Eu sempre gostei de me comunicar, sempre, e principalmente sobre futebol. E esse canal eu criei na intenção de sim, falar sobre futebol, falar e comentar sobre jogos que eu assisti, porém com foco sempre no Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesse início eu vou falar mais sobre comentar os vídeos de pós-jogo do Vasco, entendeu? Assistir o jogo do Vasco, como já é de rotina pra mim, e após o jogo vir aqui e dar minha opinião sobre o jogo, sobre os jogadores. E aí no geral, no resumo, falar assim sobre futebol, sobre outras equipes, jogos da seleção, porém com foco sempre no meu maior amor dentro do futebol, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso, você que está vendo esse vídeo, e muito obrigado se viu até aqui, eu peço que você deixe o like para já começar a me incentivar e se inscreva no canal. Já nesse fim de semana, com certeza, terá vídeo, o pós-jogo aí de Vasco e Santos, e se Deus quiser, eu vou começar com o pé direito comentando a vitória do Vasco da Gama. Valeu? Obrigado pessoal, você que assistiu até aqui.